Fala pessoal, beleza, beleza? Mais um Jogada do Vozão no ar e aqui nós vamos falar e muito sobre Tirol e Ceará nesta quarta-feira, hoje às 9h30 da noite, no estádio Presidente Vargas. O mando de campo é do time do Pirambu, do Tirol, e a gente vai trazer destaques sobre quem o técnico Moza pode colocar para o jogo, os atletas que ele tem de novidade treinando no CT de Porangabuçu e também atualização sobre o departamento médico alvinegro. Nós trouxemos ontem aqui uma notícia negativa sobre o Dieguinho e nós vamos trazer tudo isso e muito mais agora no Jogada do Vozão. Então, de antemão, deixa o like, compartilha com a galera, com a família, com os amigos e manda sua mensagem. Trabalho de casa aqui no Jogada do Vozão é você deixar o like e mandar sua mensagem para a gente saber como é que está sendo o termômetro para este momento do Campeonato Cearense. São primeiros jogos, pouco tempo de preparação, o Moza já falou que está fazendo testes e eu quero saber de você, meu camarada, minha camarada, o que você está achando desse time do Ceará? Mas antes disso, a gente vai falar sobre a base do vovô para este duelo. Isso porque o time do Ceará tem atletas da base treinando com a equipe principal e nós vamos detalhar para você, torcedor. Tá caindo de paraquedas? Quer saber quais são os atletas no geral da base que foram cedidos ao time profissional? A gente vai te informar agora, meu amigo. Senta aí no sofá, na cadeira ou na cama se estiver acordando para ver o Jogada do Vozão, né? Porque eu sou desse jeito. No dia seguinte, quando tá pingando aqui episódio novo, Jogada do Vozão, eu vou na hora, já deixo o meu like, só não deixo meu comentário porque, enfim, seria redundância, né? Eu já comento aqui, deixa meu comentário também, é um trabalho pra você, torcedor. Se estiver dentro do ônibus também, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, vem com a gente porque, pro gol da base tem o Gustavo Martins, que ele foi destaque no Sub-20, tá treinando ali junto com o Richard, Bruno Ferreira e também com o Jorge. Pra zaga é onde tem mais peças ali que estão incrementando no atual elenco principal. Pedro Gilmar, que foi titular nas duas últimas partidas com o Moza. Boateng, que é ganês, zagueiro que estava emprestado ao Red Bull Bragantino, ele volta ao Ceará com um pouco mais de cancha. Gabriel Silva foi relacionado para as últimas partidas, mas não chegou a entrar em campo, além do Aloísio, lateral direito, que pode fazer aquela função, só que agora briga ali por espaço junto ao Alex Silva e o Rafael Ramos, são os dois jogadores que dividem ali a titularidade naquele lado direito da zaga alvinegra. Pro meio de campo tem João Gabriel, que foi muito bem na partida contra o Floresta, e também o Pedro Esli. Aqui já é uma novidade, jogador que estava cedido à Copa São Paulo de Futebol Júnior, fez uma boa campanha, chegou até as quartas de final, ele vai para aquela fase mais mata-mata, né? Consegue avançar em duas ocasiões e agora ele volta para integrar o time profissional alvinegro. Além deles, do João Gabriel e do Pedro Esli, tem o Melk, que é aquele meio atacante com passe mais refinado que faz mesmo a camisa 10. É aquele ponta de lança com qualidade no passe e nas bolas longas, além disso, nos chutes à distância. Fez um belíssimo gol recentemente também na Copa São Paulo contra o 15 de Jaú. Então, é um atleta que chega para integrar o técnico Moza ali no seu elenco, mas tem aquela situação, vai brigar por espaço com Vina, com Matheus Araújo, principalmente são os dois atletas para aquela posição. Pro ataque já tem mais peças ali, o time do Ceará em relação aos jogadores que subiram da base para o time principal, de cima, como a gente fala. Adriano Bispo, Júlio, Enzo Ludovico e Cauã Ziegler. O Cauã, ele tem menos tempo de Ceará, chegou recentemente, estava jogando no Figueirense, atuou no Sub-20 de lá e também foi cedido ao time profissional em algumas ocasiões. E agora ele chega para integrar o time Sub-20 do Ceará, mas que já vem sendo relacionado para a equipe principal. Além desses jogadores, a gente vem observando outros atletas, né? O time do Ceará tem ali ainda o Luca, que foi formado na base do Ceará, com o Sub-17 ali, ele foi para jogar no Internacional, mas é um atleta também formado com as características do Ceará na sua base. E aí a gente destaca desses nomes todos, o Júlio, né? Ele recebeu oportunidade entre os titulares contra o Iguatu, no empate em 1-1. E aí a gente tem que ter um pouco mais de cautela ao dar oportunidade para esses jogadores e na hora de julgá-los, né? Porque precisa de um cuidado, de um... Como é que a gente pode falar?
um respaldo que a gente dá para esses atletas, né? Ao mesmo tempo que o torcedor pede minutagem, pede oportunidade para esses jogadores, o torcedor também tem que ter paciência com a maturação, com a forma que esses jogadores vão integrando aí o time profissional do Ceará, vão sendo ali utilizados ao longo dessas partidas. E o Campeonato Cearense é um momento de teste. Outras equipes estão fazendo isso ao longo dos outros estaduais, Flamengo fazendo no Campeonato Carioca, ainda não venceu, o Bruno Pivetti lá, tá complicada a situação. O Sport Clube do Recife jogou com o time sub-20 o clássico contra o Náutico e perdeu por 4-0. Então, o Ceará adotou a estratégia de usar o sub-20 somente na primeira partida. Mas nos outros jogos, o Moza vem chamando, vem observando, quem sabe para a sequência da competição e da temporada, a gente pode ver esses garotos aí no time alvinegro, beleza, torcedor? A gente informando para você dos atletas da base que estão treinando no time principal. E a gente já coloca aqui a provável escalação para o jogo de hoje. 9h30 da noite, viu, Nonato? Que tinha reclamado ontem que a gente não tinha falado do horário do jogo. Quarta-feira, 9h30 da noite, Tirol e Ceará. Você acompanha na tela da Sereia, né? A Verdes Mares vai transmitir, canal 10. E também na Verdinha, FM 92.5. Você acompanha ligando o radinho, ouvindo J. Rômulo. E eu, Samuel Conrado, nas reportagens, não lembro quem vai ser o comentarista, mas daqui a pouco eu trago para você. Aqui a provável escalação do Ceará, sem mais delongas. O Vovô, que foi com um time modificado, com 6 alterações em relação à equipe que tinha enfrentado o Maranguape no último jogo, deve ir a campo mais ou menos com esse esqueleto, com esta base. Bruno Ferreira no gol, Alex Silva voltando à titularidade na lateral direita, a zaga com Pedro Gilmar, Éder e Fernando na lateral esquerda, meio campo com Richardson, Zanocelo, Matheus Araújo, que foi muito bem contra o Iguatu, e também o Vina, além dos atacantes Fernandinho e Luca para enfrentar o Tirol. Tirol que vem com 3 baixas, né? Igor Ribeiro, Jairo, zagueiros estão lesionados, não vão para o confronto, e também o volante César Sampaio é outra baixa no departamento médico do Tirol que não enfrenta o Ceará. A equipe vai ter à frente o Boiadeiro, aquele mesmo ex-lateral direito que defendeu as cores do Ceará, subiu com o Vovô em 2009 para a primeira divisão. Ele está iniciando essa trajetória como treinador lá no Tirol, foi campeão ali, vice-campeão das categorias de base, treinou sub-16, sub-17, sub-20. Antes do Tirol tinha ali, junto com o Erivelto, treinado o time feminino do Ceará. E agora ele está à frente da equipe do Tirol porque o Reginaldo França foi demitido depois de 2 derrotas e um empate à frente da Coruja do Pirambu, beleza? E o Vovô deve ir mais ou menos desse jeito, tendo em vista que o Moza tem pouco tempo de preparação para dar um descanso a mais para alguns jogadores e evitar lesões. Ele vai fazer novas modificações, já pensando no Ceará que entra em campo hoje às 9h30 da noite contra o Tirol. A equipe alvinegra que enfrentando a equipe ano passado, inclusive, foi o primeiro jogo da temporada, né? Vocês lembram? Aquele jogo contra o Tirol no início do Campeonato Cearense de 2025. E a gente vai trazendo detalhe aí para este confronto. Gol de Pedro Henrique naquela ocasião e a Laurindo vai me ajudando. Inclusive você que foi acompanhar na Verdinha FM 92.5 e no YouTube do Jogada, a equipe já está completa, tá? J. Rômulo na narração, comentários de Wilton Bezerra e Samuel Conrado. Eu estarei nas reportagens. Live é você, né, Ian? Ian Laurindo dando baile na produção, né? Na live do nosso Jogada do SVM. Beleza? Forte abraço, torcedor. Muito obrigado pela sua participação, tá? Ontem nós tivemos aqui comentários bacanas, legais, sobre torcedores falando sobre o Dieguinho, né? Do quanto que isso vai ser uma dor de cabeça para o time alvinegro. O Antônio Roseira falando que o Ceará precisa contratar zagueiro porque os que não tem não dá nem para a Série C. E de fato o Ceará está no mercado ainda em busca de novas contratações. Zagueiro também é uma prioridade. Tem o Júlio César, que chegou aí do América Mineiro, mas o Vovô deve ir em busca de mais opções. E o Nonato Nunes tinha falado, né? Que tal, quando anunciar os jogos, também falar sobre os horários? Hoje, 9h30 da noite, no estádio Presidente Vargas, comando de campo do Tirol, o Vozão entra em campo pela última partida da primeira fase. Já está definido, o Ceará vai para a segunda fase do Campeonato Cearense, o Tirol vai disputar o quadrangular final contra o rebaixamento, mas ainda vai definir quem vai ficar na posição ali no final do campeonato, quem vai ficar em qual em qual posição cada equipe vai terminar
esta primeira fase do Campeonato Cearense. Beleza, torcedor? Muito obrigado pela sua audiência. Deixa o like. Audiência. Rapaz, o negócio hoje tá sério. Deixa o like, porque tá cedinho, né? Deixa o like, compartilha com a galera e manda sua mensagem, tá bom? Um cheiro no coração e até mais.